Desde que foi criada em 1958, a NASA fotografa imagens da Terra, da Lua, dos planetas, das estrelas e de outros objetos astronômicos, dentro e até mesmo fora do nosso sistema solar. As imagens podem ser tão exóticas que às vezes nem sabemos o que estamos olhando. E muitas vezes os cientistas e especialistas também não sabem o que estão vendo. Vamos dar uma olhada em 20 das imagens mais fantásticas já capturadas pela NASA e ver se elas podem ser explicadas. Número 20. Pilares da Criação. Uma das fotografias mais icônicas já tiradas pelo telescópio Hubble foi capturado em 1995 e mostrou detalhes nunca antes vistos de gás interestelar iluminado por luz ultravioleta de estrelas massivas próximas. Os pilares são tão grandes que o esquerdo sozinho tem 4 anos-luz de comprimento. As protrusões em formato de dedo no topo da nebulosa são um pouco maiores do que nosso sistema solar. A névoa azulada ao redor das bordas densas dos pilares é um material que se aquece e evapora no espaço. A fotografia capturou os pilares em um breve momento, já que eles continuam a evaporar e mudar de forma com o tempo. Originalmente chamadas de pilares da criação, as formações agora são chamadas de pilares da destruição. Número 19. Buraco em Marte. Depois de todo o tempo que a NASA passou estudando e explorando Marte ao longo dos anos, você pensaria que um buraco na superfície do planeta não seria grande coisa. No entanto, essa fotografia tirada em 2017 mostra uma cratera gigante que os cientistas não conseguem explicar. Marte é conhecido por terrenos rochosos, com poços em toda a superfície causados pelo gelo de dióxido de carbono congelado, que evapora em gás durante o verão do planeta. O padrão desses poços é consistente em toda a superfície de Marte, exceto por essa cratera enorme. A NASA suspeita que, como esse buraco é muito maior e mais profundo do que outras crateras, deve ter sido causado por algum tipo de impacto ou colapso. Mas os cientistas da NASA não têm informações o suficiente para determinar o que gerou esse buraco. Atividade vulcânica, o impacto de um meteoro ou um colapso da superfície são algumas opções. Número 18. Neve do espaço. A NASA não está apenas fotografando outros planetas e objetos no espaço. Eles também tiram imagens impressionantes de nosso próprio planeta, como essa. O que parece um poço de cobras visto de cima são na verdade ondulações de neve ao redor do rio Dnieper, de 1.400 km de extensão na Rússia. Ondulações de neve são depósitos de neve esculpidos pelo vento durante tempestades de neve. Esta imagem foi capturada pela Estação Espacial Internacional, que orbita a Terra 16 vezes por dia e envia imagens à Terra. Número 17. Retângulo de gelo. Este iceberg em forma de um retângulo perfeito parece ter sido feito pelo homem, mas na verdade ele foi inteiro formado naturalmente. Conhecidos como icebergs tabulares, esses pedaços de gelo se rompem nas bordas das plataformas, pois o gelo tem uma estrutura naturalmente cristalina, o que significa que acabam se quebrando em linhas retas. Suas bordas retas e cantos agudos representam uma quebra recente, com as fotos flagrando o momento em que partiu. O vento, a água e as ondas acabam desgastando as bordas do iceberg, que fica como vemos geralmente. Mas antes que a erosão aconteça, esses pedaços de gelo parecem até artificiais. Número 16. Cabeça de Bruxa. A nebulosa da Cabeça de Bruxa recebeu esse nome por causa de sua semelhança com o perfil da bruxa do Mágico de Oz. Na verdade, é o remanescente de uma antiga supernova, ou nuvem de gás. É iluminado por estrelas massivas próximas e as nuvens onduladas da nebulosa são estrelas bebês em crescimento. Número 15. Explosão de gás. O que parece uma explosão de gás no espaço é, na verdade, só isso mesmo. Jatos poderosos de gás emergem de uma estrela na constelação de Centauros, apelidada de Sour Turner. Esta nebulosa foi descoberta em 1834 e é facilmente visível através de pequenos telescópios. Se você estiver no hemisfério sul, Centauros pode ser visto entre 25 e 90 graus de latitude. Veja se você pode encontrá-lo. Número 14. Esferas em Marte. Acredita-se que essas pequenas esferas encontradas em Marte tenham se formado naturalmente, mas ainda não se sabe exatamente como. Os cientistas da NASA não têm certeza exatamente do que estão olhando, mas alguns acreditam que é provável que seja um tipo de concreção, um processo natural também visto na Terra. Outras formações esféricas descobertas anteriormente em Marte são chamadas de blueberries, mas são bem diferentes de várias maneiras. São crocantes por fora, macios no meio e são diferentes em concentração e estrutura das outras esferas, chamadas de blueberries, que já tinham sido encontradas. Número 13.
anomalia verde em Júpiter. O que é aquela misteriosa anomalia verde fotografada no ano passado, logo acima da superfície de Júpiter? É uma nave alienígena pairando sobre Júpiter, ou simplesmente um bolsão de gás ionizado? Júpiter emite uma grande quantidade de radiação ionizante, então a cor verde pode ser apenas o resultado do gás, como uma aurora brilhante. OVNI ou vida alienígena pairando tão perto dele estaria sujeito a essa radiação, e provavelmente não seria capaz de ficar ali assim tão de boa. Outros dizem que é apenas um erro do sensor de imagem, e na verdade não está lá. Mas não tivemos até aqui nenhuma explicação formal para a misteriosa imagem verde. Número 12. Olho de Deus. Esta nebulosa chamada de Olho de Deus foi produzida por uma estrela muito parecida com o nosso Sol morrendo ao longo de milhares de anos. Ele está localizado a cerca de 700 anos-luz de distância, na constelação de Aquário. Mesmo que esteja assim tão longe, é provavelmente a nebulosa planetária mais próxima da Terra. Esta incrível imagem capturada pelo telescópio Hubble em 2003 mostra o que vai acontecer com o nosso Sol quando ele eventualmente ficar sem combustível. Que bom que a gente não vai estar por perto para experimentar isso. Número 11. Vazio obscuro. O que é essa mancha negra de nada no espaço? É chamado de Boots Void, também conhecido como o Grande Nada, e é uma região escura no espaço que quase não contém galáxias, abrangendo 333 milhões de anos-luz. É um vazio que é considerado diferente de um buraco negro. Um vazio é o resultado de aglomerados de luas e planetas gravitando um em direção ao outro, deixando um vazio para trás. À medida que mais aglomerados se aproximam ao longo do tempo, os vazios se tornam maiores. Número 10. Nuvem fantasmagórica. Embora você fique tentado a pensar que esta é uma cobra alienígena fantasmagórica, não é. Na verdade, é como um mini tornado, com colunas giratórias de poeira como essa se formando em torno de bolsas de ar de baixa pressão. Isso é comum em Marte, e muito parecido com os redemoinhos de poeira que vemos na Terra. Os redemoinhos de poeira em Marte geralmente rodam pela superfície por alguns minutos antes de se dissiparem. É por isso que tem sido difícil capturá-los em câmera, estudá-los e explicá-los. Mas os cientistas dizem que se você estivesse na superfície de Marte, poderia ver dezenas desses deslizando pelo solo a qualquer momento. Número 9. Um osso em Marte? Em 2014, o Curiosity Rover da NASA avistou um objeto incomum na superfície de Marte, que se assemelhava a um osso de uma coxa humana. Possível? Por mais que eu desejasse que fosse, é improvável. Os cientistas rapidamente explicaram que era simplesmente uma formação rochosa marciana degastada. Embora tenha sido teorizado que Marte pode ter suportado a vida no passado antigo, as formas de vida certamente não seriam nada maiores do que um organismo microscópico, ou nós já teríamos vestígios dela. Número 8. Árvores em Marte? Já vimos muitas imagens estranhas de Marte, e essa pode ser a mais estranha de todas. Nesta imagem, parece que crescem árvores no planeta vermelho, mas mais uma vez é apenas uma ilusão de ótica. O que você está vendo são faixas escuras de material colapsado escorrendo pelas dunas de areia, causadas pela evaporação do gás carbônico pelo gelo, que parece ser a causa de muitos dos estranhos acontecimentos no planeta. Número 7. Mancha vermelha de Júpiter. Se você já viu muitas fotos de Júpiter, provavelmente conhece a grande mancha vermelha em sua superfície. É uma região persistente de alta pressão na atmosfera de Júpiter, produzindo uma tempestade anticiclônica, onde ventos maiores do que qualquer tempestade na Terra fluem na direção oposta da pressão. Enquanto os ciclones na Terra podem durar até um mês, anticiclones como este em Júpiter podem durar centenas de anos. É a maior tempestade anticiclônica em todo o sistema solar, e grande o suficiente para engolir a Terra inteira. Visto pela primeira vez em 1830 e sido continuamente observado desde então. No entanto, mesmo depois de todo esse tempo estudando e observando, não há uma teoria definitiva sobre o que causa a cor da grande mancha vermelha. Número 6. Buraco negro. Simplificando, um buraco negro é um lugar no espaço onde a gravidade puxa com tanta força que nem mesmo a luz consegue escapar. Os buracos negros geralmente se formam quando uma estrela massiva explode e o núcleo remanescente colapsa sob a força da gravidade intensa. Mas um buraco negro não pode ser visto porque toda aquela gravidade está puxando toda a luz para dentro dele. Então, como a NASA pode ter imagens de um buraco negro se ele não pode ser visto? Bom, o que os cientistas podem ver
é como essa intensa gravidade afeta as estrelas e os gases ao redor do buraco negro. Portanto, se uma estrela está perto de um buraco negro, é criada uma luz de alta energia que pode ser detectada por instrumentos científicos. Mesmo que esse tipo de luz não possa ser visto com olhos humanos, satélites e telescópios podem captá-la, como mostram essas imagens impressionantes, criando as imagens que sabemos serem buracos negros. Retratando aqui, por exemplo, é um buraco negro bem grande, consistindo de buracos negros de massa estelar, que normalmente pesam entre 5 a 30 vezes a massa do nosso Sol. Número 5. Anéis de Saturno. Essa aqui é a aparência dos anéis de Saturno de perto, no lado escuro. Esta imagem foi capturada da espaçonave Cassini, da NASA, e mostra como os anéis são bonitos. Os anéis consistem em gelo, rochas e poeira de diferentes tamanhos. Se você olhar de perto, vai ver perturbações em forma de hélice no anel produzidas pela gravidade, sugerindo que uma constelação de luas em miniatura pode estar escondida nesses anéis. Essas pequenas luas, também conhecidas como luas de hélice, são tão grandes quanto um campo de futebol, o que significa que são pequenas demais para serem vistas, mas grandes o suficiente para causar distúrbios que podemos ver. Número 4. O Mensageiro. Descoberto pela primeira vez por meio de um telescópio no Havaí, esse objeto misterioso recebeu o nome de Oumuamua, que significa mensageiro em havaiano. Este objeto e seu comportamento eram tão incomuns que os cientistas de Harvard teorizaram que poderia ser uma sonda alienígena do espaço interestelar. É longo, cerca de 400 metros, e fino, e ele voou pela Terra em uma trajetória que indica claramente que não veio de dentro de nosso sistema solar. Além disso, ele acelerou ao passar pela Terra. Outros cientistas teorizaram que era um resquício de um cometa quebrado, ao invés de alienígenas. O Oumuamua nunca vai retornar à Terra, então os cientistas nunca vão saber a sua origem, mas eles estão à procura de objetos semelhantes para que os estudos possam continuar. Número 3. Rochas marcianas. Esta estranha rocha em pirâmide parece incomum, e foi na verdade a primeira rocha que os cientistas analisaram em Marte. Acabou sendo uma rocha vulcânica chamada de Mugearita, que é encontrada na Terra. A rocha não é grande, apenas 25 por 40 centímetros, mas sua substância é uma grande surpresa. Os pesquisadores esperavam que a rocha fosse feita dos mesmos minerais de outras descobertas no planeta vermelho, mas em vez disso era mais como uma rocha vulcânica encontrada igual na Terra. Número 2. Ultima Thule. Este é o objeto mais distante já observado. São dois corpos gelados que colidiram e se uniram, formando esse objeto de duas esferas, que tem pouco mais de 30 km de comprimento. Os cientistas afirmam que as duas esferas provavelmente se juntaram já em 99% do caminho de volta para a formação do Sistema Solar. Ultima Thule foi o nome que a equipe da missão selecionou para o objeto entre 30 e 40 mil sugestões do público, e significa além das fronteiras do mundo conhecido. O nome é bem adequado. Número 1. Redemoinhos em Júpiter. As nuvens coloridas, turbulentas e rodopiantes em Júpiter, que aparecem na atmosfera do planeta, ainda são um mistério para os cientistas. As nuvens fluem alternadamente para leste e oeste, o que cria as faixas que vemos, mas em vez de um branco gelo, as nuvens são azuis, amarelas, laranja e marrons. Ninguém sabe, na verdade, por que elas são tão coloridas. As teorias são de que a combinação de raios de sol e tempestade alteram o gelo em grandes altitudes, produzindo as cores. Ou então compostos orgânicos e produtos químicos como enxofre e carbono que dão cor às nuvens. De qualquer maneira, essa é uma das coisas mais bonitas do universo. Com o avanço de nossa tecnologia e da captação de imagens, mais e mais detalhes estão disponíveis para os cientistas. Como resultado, muitas perguntas sobre o que a NASA está observando foram respondidas, mas com o mesmo avanço da tecnologia, ainda mais questões foram levantadas. Que perguntas você tem sobre essas imagens lindas e misteriosas? Qual é a sua favorita? E por quê? Conta pra gente nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!